TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los como telespectadores. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, eu hoje tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa a doutora Zilma Gurgel Cavalcante. A doutora Zilma, vocês vão ver pelo currículo dela, pela história dela, é uma pessoa de altíssimo nível, faz um trabalho espetacular aqui no Ceará. Este é o programa de número 232 da nossa série de entrevistas que nós estamos realizando aqui na TV Fortaleza. Doutora Zilma, satisfação muito grande em recebê-la aqui no nosso programa. Nós aqui temos a satisfação de receber as principais personalidades do Ceará. E a senhora não podia faltar. Obrigada, Roberto. Prazer muito meus grande. Cumprimentos. E meus cumprimentos também para os telespectadores. Perfeito. Doutora Zilma, eu queria que a senhora fizesse aí um resumo do seu currículo pessoal e profissional. Bem, Roberto, eu tenho uma formação longa, né? Porque a minha primeira formação foi no Colégio Santa Isabel. Certo. No Colégio Santa Isabel, eu fiz desde o jardim da infância até o normal. Certo. Então, o que eu sinto é que como se Deus estivesse me preparando, me deu uma boa base religiosa, cristã, certo, com a espiritualidade muito forte, porque todas as minhas professoras eram alemãs. E o alemão, ele tem uma educação para determinação, para disciplina, certo, né? E para desafios. Então, eu recebi essa bagagem educacional do Santa Isabel. Depois, eu nasci numa família onde eu convivi com 3 pessoas idosas. Certo. Era a minha avó materna, a minha avó paterna e minha tia-avó. Ora, essas 3 idosas, cada uma tinha um tipo de envelhecer. E eu adorava conversar com elas. A minha avó paterna me ensinou a amar a literatura, né? Amar os livros. A minha avó materna, que não tinha tanta instrução, mas tinha um coração imenso. Ela era uma verdadeira assistente social sem ser formada, né? É. Então, todos os dias ela ia à igreja de Otávio Bonfim para assistir sua missa e me levava, né, do lado. Mas quando terminava a missa, vovó Filó, ela juntava aqueles mendigos todinho e levava lá para casa, certo, para tomar um bom café da manhã. Ora, no caminho ela dizia assim: minha filha, vamos preparar um bom café, que talvez seja a única refeição daquele dia. E no meio desses mendigos estavam pessoas idosas também, que vovó se compadecia delas, né? Certo. Então, o café da manhã, aquela coisa. E tia Raquel, né? Ela era uma idosa diferente, era uma idosa alegre, que adorava jogar baralho, adorava, vamos dizer, contar anedotas e adorava festas. Então, preste atenção, o estudo que eu tinha que estudar, o serviço social que eu tinha que fazer e o lazer para os idosos. Olha que coisa interessante. Certo. Então, depois daí, dessa infância toda que eu aprendi a viver... Isso a senhora com quantos anos de idade, mais desde ou menos? Desde que eu nasci. Eu nasci, me criei, cresci no meio dessas 3 idosas. Certo. Então, nasceu em mim esse amor pelos idosos, né? Bem, depois... Olha o dedo de Deus que eu sinto, era como se Deus estivesse me preparando para uma missão. Certo. Eu faço, quando no momento que é para você fazer o vestibular e tudo, eu faço o vestibular em João Pessoa para psicologia. Não tinha psicologia em Fortaleza, né? Você se lembra que naquela época não tinha psicologia em Fortaleza. Mas eu já namorava o Mourão. Certo. Então o Mourão aguentou ficar longe de mim 1 ano. Depois ele disse:
ou psicologia ou eu. E eu fiz uma opção afetiva. Fiquei com o Mourão. Certo. E aí deixou o curso de psicologia? Tranquei o curso de psicologia, vim para Fortaleza e naquele momento a universidade que mais se ligava ao servir as pessoas era serviço social. Certo. Então me inscrevo em serviço social e tiro o segundo lugar no vestibular. Olha aí o dedo de Deus, não é psicologia. Tem que aprender serviço social para melhor servir o que está precisando, as pessoas necessitadas. Fiz o serviço social e a minha monografia de serviço social já é em cima da velhice, coisa que ninguém falava na época, né? Que o nome da monografia era Velhice, uma nova marginalidade. Certo. Porque o idoso vive em família, mas ele era excluso da sociedade. Certo. A senhora, que ano foi que a senhora ingressou no serviço social, a senhora lembra? Em serviço social, eu me lembro que eu terminei em 76, são 4 anos de serviço social, 76. De 72, deve 71 por aí, né? Nós fomos mais ou menos contemporâneos. Contemporâneo, pois é. Então, quando eu termino o serviço social, eu já estou casada com o Mourão, né? E o Mourão, eu sou eternamente grata a ele me deu, assim, foi uma chave para o meu maior crescimento. E nós vamos para a França, em Lyon, né? E a França era o berço da gerontologia, porque era naquele tempo... Já formada em serviço social. E olha aí... o Mourão já formado em medicina. Em medicina. Olha aí o dedo de Deus. Porque a minha monografia foi defendida diante de uma banca de 5 professores. E eu ganhei 10 por unanimidade, né? E foi em cima de uma pesquisa junto aos idosos de Fortaleza. Essa monografia, sendo defendida diante de uma banca e ter 10 por unanimidade, eu ingressei sem fazer nenhuma prova no mestrado lá na França, em Lyon. Certo. Por causa desse pormenor acadêmico interessante, né? Perfeito. E eu levei a minha monografia, tudo lá para lá. Me inscrevi no mestrado, fiz mestrado, fiz a especialização em gerontologia, fiz mestrado em gerontologia e fiz doutorado em gerontologia. Ora. Tudo isso está na França? Tudo na França. Quando eu cheguei na França, estava o apogeu do Pierre Velaz ter criado a primeira universidade de terceira idade. Certo. E eu tenho essa oportunidade de conhecer o Pierre Velaz, de fazer estágio na Universidade de Toulouse, né? Que a minha coordenadora de mestrado conseguiu para mim, porque a minha tese de doutorado já ia ser um aprofundamento da tese de mestrado, da dissertação de mestrado. Então, a dissertação de mestrado foi Como se envelhece em Fortaleza. E a minha tese de doutorado foi um estudo comparativo de como se envelhece em um país em desenvolvimento e como se envelhece um país desenvolvido. Certo. Porque naquela época, Lyon tinha a mesma população que a cidade que eu morava, tinha a mesma população de Fortaleza, tinha 1 milhão de habitantes. E Fortaleza tinha 1 milhão de habitantes. Então, esse estudo comparativo foi muito interessante, que apesar de ser espaços, vamos dizer, geograficamente diferentes, economicamente diferentes, mas eu encontrei pontos constantes para o envelhecimento bem-sucedido. Então, com esses pontos importantes para o envelhecimento bem-sucedido, por exemplo, uma coisa era continuar aprendendo, contato social, né? Vamos dizer, ter uma solidão criativa, a espiritualidade. Então, eu fui descobrindo esses pontos e, em cima desses pontos, já na minha tese de doutorado, eu já apresento o projeto de um programa para a Fortaleza. Certo. E esse programa foi super elogiado, mas a banca questionou, porque já eu propunha integração de gerações. Porque a Universidade de Terceira Idade, lá na França, era só para a terceira idade. E eu lancei a inovação de misturar gerações. A partir de 25 anos, podia fazer parte da Universidade Sem Fronteiras, né? Então, isso aí foi inovação. Mas quando eu cheguei em Fortaleza, em 82... A senhora voltou em 82? Voltei em 82 para Fortaleza. Quantos anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos na França. Então, nós passamos 3 anos na França e 3 anos em Bruxelas, né? Certo. Em Bruxelas, como eu era muito assim,
querendo aprofundar, ainda fiz um curso em Bruxelas de aperfeiçoamento ainda em gerontologia, né? Então, quando eu cheguei, que eu apresentei para o reitor o projeto, né, que tinha sido... Eu ganhei 10 por unanimidade também na minha tese de doutorado, né, o Trebian. Então, ele disse, apresente já para a reitora de extensão. Isso da UES? Era? Da UES. Da UES, quando eu apresentei a pró-reitora de extensão, ela disse, não. O país é um país jovem, o Brasil é um país jovem, você está enganado. Faça um projeto para adolescente que a gente aprova na hora. Aí eu disse, olha, você está um pouco enganada. O Brasil começou a envelhecer desde 1972. Nós estamos em 82, já uma década esquecida e sem fazer nada. Então, se a gente não fizer um programa para idosos, vai ser um caos no Brasil. Então, precisamos já cuidar dos idosos. A gente tem que se preparar com antecedência. Ela não aceitou e eu tive que criar uma maneira para não me perder do meu sonho. Eu não me desviar... Não perder essa ideia maravilhosa. Não me desviar do meu sonho. Então, eu criei um grupo de estudos na UES, que acontecia todos os sábados, lá no Centro de Humanidades. E esse grupo de estudo, ninguém sabia nem o que era gerontologia. Eu disse, meu Deus, eu não vou falar de gerontologia, não. Eu vou falar que a gente vai estudar, né, a velhice através da literatura. Aí foi uma maneira de não assustar as pessoas, né? Então, foram os professores da UES, faziam parte, professor da UES, professor da UFC e professores da Unifor e alunos interessados. Meus alunos... As 3 universidades. As 3 universidades, meus alunos interessados. Certo. Então, foi muito interessante que 5 anos depois, para você ver, uma pessoa precisa ter, vamos dizer, perseverança, determinação, de não abrir mão e lutar. Eu tinha que criar apóstolos para disseminar as minhas ideias e acreditar no projeto. Certo. Quando foi com 5 anos, Jander Reg, eu me lembro, você hoje, Jander Reg, está na hora de começar. Eu digo, mas não é aprovado, se faça um novo projeto. Ele era professor da UES. Eu nunca esqueci isso do Jander Reg. Aí eu fiz um novo projeto e foi em 1988 que é aprovado pelo CEP, o Programa Universidade Sem Fronteira. 88, quer dizer que nós em 88. estamos com... Em 2018, fazemos 30 anos. 2018. Estamos hoje com 28 anos. 28. O que é que me deram? Uma sala, mas não me deram secretária nem nada. Eu era secretária, eu era administradora, eu era coordenadora e eu era professora. E comecei a Universidade Sem Fronteira porque eu estava quebrando paradigmas. Eu dizia que o idoso era capaz de aprender, que o idoso precisava ter sonhos, que o idoso precisava ter contato social, que o idoso precisava sair de casa e continuar aprendendo. Sair de casa para se sentir visto e ouvido, que ele não era nem visto nem ouvido. Não viver isolado. Não viver isolado, era a maior solidão, não era? Certo. Então, isso, eu quebrei paradigmas. Nós quebramos, não posso dizer eu quebrei, nós quebramos paradigmas. E nós começamos a ensinar e eu comecei com apenas 10 alunos. Mas para começar, como já tinha feito 5 anos, eu tive aquele perfeccionismo, né, de professora, né? Eu fiz uma nova pesquisa junto aos idosos de Fortaleza, que nós tínhamos pensado num programa de educação contínua, mas o que é que você gostaria de aprender? Aí, né, saiu muitos cursos interessantes, queriam aprender francês, que essa turma lia em francês antigamente, né, os romances, né, francês, tudinho. Saiu também o inglês, o estudo da história das nações e o meu curso que eu criei, na hora eu criei o curso, que era Maturidade, Caminho, Evolução e Conquista. Olha a palavra conquista, olha a palavra evolução. Quer dizer, eu estou envelhecendo, mas eu tenho que continuar crescendo, eu tenho que continuar aprendendo, né? E eu tenho que evoluir como pessoa. Então, o meu curso foi assim, um sucesso. E a universidade começou, no outro semestre eu já tinha 50 alunos, no outro ano eu já tinha 150 e cresceu.
Perfeito. Doutora Zilma, nós vamos depois falar bem detalhadamente sobre a Universidade Sem Fronteiras. Sim. Tá certo? Esse projeto lindíssimo que a senhora criou. Obrigada, Roberto. Né? E que hoje está consolidado e o país realmente está envelhecendo, né? Está provado aí, né, que o Brasil está envelhecendo. Isso. Nós estamos vivendo mais, né? Mais. Até pouco tempo, a perspectiva de vida do brasileiro era 60 anos, né? Agora nós já estamos em 70, já se falando em 80. Da longevidade, A longevidade que nós estamos conseguindo, né? E isso é uma evolução para o nosso país. Então, eu queria lhe fazer umas perguntas sobre este assunto, mas não especificamente sobre a universidade, que aí eu queria que depois a senhora detalhasse para os telespectadores a Universidade Sem Fronteiras, certo? Como apareceu esse seu interesse pelo estudo da terceira idade? Eu acho que eu já respondi essa questão quando eu digo... Desde o início. Que eu nasci num lar, né? Nasci num lar onde tinha idoso, né? E eu, no serviço social eu já faço a monografia. E quando vou para a França, eu me aprofundo na especialização, mestrado e doutorado em gerontologia, né? Então, com base nesse estudo, é que nasce a Universidade Sem Fronteira. Tá certo. Perfeito. Como eram tratados os idosos antigamente? Melhor do que hoje? Eu diria que os idosos, eles tinham um suporte maior da família. Porque os idosos, era costume naquela época, a mãe que ficava viúva, o pai que ficava viúvo, ia morar com o filho. Isso. Aquele filho que ele tinha mais afinidade, aquele filho que ele queria mais bem, em geral era assim. Então, ele envelhecia dentro da família, cercado pelos netos, né, e pelos filhos. Mas, não sei se você se lembra, Roberto, era designado para o idoso o quarto do fim da casa. Isso. E dizia que era para ele não ter tanto barulho, nem nada, era para ter sossego. Então, esse quarto no fundo da casa, esse isolamento, a única saída para este idoso era visita à igreja, né? E aniversários de família. Fora isso, era o crochê e a televisão. Então, era uma vida sedentária. E você sabe que o sedentarismo faz muito mal ao corpo. Quando você falou da longevidade, a gente tem que pensar, eu tenho que cuidar do meu corpo, tanto fisicamente como mentalmente, estudando, continuando aprendendo, né? Mas eu tenho que também ter contato social. Então, esse contato social, hoje, o idoso tem mais, o idoso de hoje. Então, o idoso de hoje é muito diferente dos idosos como foram meu pai e minha mãe. É um idoso que sai de casa, é um idoso que vai para shopping, é um idoso que viaja, é um idoso que faz questão de conservar seus amigos, seus amigos. Conversa, né? Tem uns grupos que é um verdadeiro espaço de troca de conversa, tá entendendo? E é um idoso que não gosta de ser chamado idoso. Aí é que eu entro na questão. Ele gosta de ser chamado de terceira idade, né? Ele gosta de ser chamado da melhor idade, que eu acho que isso é um eufemismo. A gente tem que aceitar a palavra, eu estou envelhecendo. Por exemplo, hoje, quando você me convidou para o programa, eu fiquei muito feliz. Eu disse, puxa, eu velha, né, que eu tenho 73 anos, né? E o Roberto me convidando, o Roberto me convidando para uma entrevista de televisão. Não é mais aquela garotinha bonita, né, do cabelo longo, né, que fazia fifio quando passava, né? Mas a senhora é uma mulher bonita. Pois é, obrigada. Mas é uma pessoa que é útil, que continua aprendendo, porque eu não sei se você sabe, quando eu completei 60 anos, que me aposentei da UES, eu disse, sabe de uma coisa? Meus filhos tudo fora de casa, João Luiz nos Estados Unidos, Maria Isabel no Texas, Maria Cecília em Salamanca, e eu e Mourão brincando de esconde-esconde dentro de casa, né? Um apartamento grande, né? Então eu digo, não, peraí. E eu tinha já a Universidade Sem Fronteira, né? Mas a Universidade Sem Fronteira eu já dominava. Eu tenho que aprender algo novo. Então eu decidi fazer psicologia. Aos 60 anos. Que a senhora, o curso que a senhora havia começado, né? Que havia começado, eu retomei este sonho,
Porque eu disse, eu com psicologia eu vou ajudar muito mais a Universidade Sem Fronteira e vou compreender melhor meus idosos, né? Que beleza. Porque meus idosos, eles tinham costume, eles gostavam de parar comigo ali no meu escritório e desabafava, e chorava, e se lamentava. E eu disse, menina, eu com psicologia eu posso ajudar mais. Fui fazer a psicologia para servir melhor aos meus alunos, né? Aí concluiu o curso de psicologia. Concluí o curso de psicologia com a belíssima, como se diz, monografia, que foi indicada pela minha professora, eu quero dizer bem direito o nome dela, que eu adoro ela é minha amiga, Júlia Bucher, né? Ela disse, Zilma, essa sua monografia está perfeita, precisa ser publicada. E foi meu primeiro livro a ser publicado, né? Que foi a questão sobre a resiliência, que é crescer através do sofrimento. É o nome do meu primeiro livro, né? Que é fruto da minha monografia de psicologia. Doutora Zilma, como preservar a autonomia do idoso? Ficar em casa ou numa instituição? Agora posso ser sincera, né? Tem instituições, tem casa para idosos. Isso, às vezes, é uma necessidade. Mas o idoso, ele tem que trabalhar, não é só na velhice, não. Ele tem que começar a pensar como eu quero envelhecer desde jovem. Primeiro, cuidando da saúde, tendo exercício físico e cuidando de sua vida financeira. E colocando na cabeça, eu estou envelhecendo, mas eu tenho que continuar aprendendo. Eu tenho que continuar sendo útil. Eu tenho que ter prazer de viver no presente e não viver só do passado. Certo. Então, eu tenho que transformar a minha vida tão colorida, tão prazerosa, que envelhecer para mim se torna um prazer. Certo. Porque eu tenho tempo para saborear a vida. Certo. Porque se você vê hoje, as pessoas mais jovens, elas vivem correndo, numa velocidade extraordinária, nos jogos de iPhone, né? Naquela comunicação virtual. E nessa pressa e nessa tecnologia, eles se perdem até dele mesmo. E deixa de se ver, né? E deixa de ter contato de qualidade. Porque o contato virtual, ninguém pode comparar com o contato presencial, né? Então, eu digo assim, graças a Deus, eu estou aposentada e eu posso usufruir melhor da minha vida, né? Então, continuar aprendendo, continuar em contato. Esse aprender é muito interessante. Não se aposentar, né? Não parar de fazer alguma coisa. Não parar. Olha, a palavra não parar sua é maravilhosa, porque a vida é movimento. E outra coisa, a sociedade de hoje, as mudanças vêm em velocidade. Perfeito. Quando você está se adaptando, já chegou outra. Isso. Aí, se você não se preparar para acompanhar essa evolução, você fica para trás, você fica excluso da sociedade. E a exclusão leva à marginalização. Então, se eu tenho cuidado de manter meu cérebro ativo, estudando, aprendendo, o cérebro se expande. Isso. E eu faço uma prevenção para não ter demência. Eu acho que uma das coisas mais importantes nessa preparação do envelhecimento é a sua saúde mental e física, o seu equilíbrio financeiro, porque quando você envelhece, você vai precisar não só você cuidar da saúde, mas você ter serviços que, embora que você pague, ou seja, gratuito, mas que ajudem a você a envelhecer. Perfeito. Né? Então, academia, você tem que ir a uma academia, você tem que fazer um pilates, você tem que fazer uma caminhada, você tem que ter atividade zumba, dança de salão, né? Você tem que ter uma atividade... Que você se movimente, Que você se movimente para você conservar a sua autonomia física. Não só física, mas mental. Certo. Porque se você continua estudando, o cérebro se expande, aumenta as sinapses, né? E então o cérebro, ele vai aumentando, crescendo, se expandindo. Mas se você não estuda, o teu cérebro murcha. Isso. E você é um excelente candidato para o Alzheimer. Então, você tem que ter cuidado, não só porque a nossa sociedade hoje, Roberto,
ela faz um apelo muito grande. Agora eu me lembrei do Søren Kierkegaard, né? Ele dizia, o homem tem 3 estágios, né? O estético, o ético e o religioso. Então a nossa sociedade, ela parou muito na estética, né? E as pessoas de hoje, mesmo que estão amadurecendo, envelhecendo, tem muito cuidado com o corpo. Demais, né? Tá, com o corpo. Então é o culto ao corpo jovem. Ora, você envelhece. Você queira ou não, a ruga vai aparecer, o peito vai descer, tá entendendo? Quer dizer, você se transforma, passa por mudança o seu corpo. Então, o que é que vai fazer você aceitar este novo corpo que se instala, né? E Simone de Beauvoir, ela diz lá no Segundo Sexo, eu ainda sangro, quer dizer, eu ainda tenho menstruações, né? Mas eu não aceito o novo corpo que se estabelece em mim. Então, você vê a dificuldade de aceitar este novo corpo. Por isso é que ela precisa do religioso, que vai ser a fé, vai ser os sonhos, vai ser essa alegria de viver, que vai sustentar nesse momento de perda, perda da beleza da juventude, né? Perda, vamos dizer assim, do corpo que envelhece, o rosto que envelhece, os cabelos que ficam brancos, né? Então, essas perdas, ela vai ser substituída por algo que dá sentido de viver. Perfeito. Um trabalho que dá sentido de viver. Algo que lhe dê, vamos dizer, força e coragem, você se levantar com prazer, porque você tem o que fazer. E algo não à toa, mas algo que dá o maior sentido à sua vida. Isso é que dá o prazer de viver. Doutora Zilma, eu queria pedir à senhora um intervalo Sim. de 1 minuto aos telespectadores, nós voltaremos em seguida. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje conversando com a doutora Zilma Gurgel Cavalcante. Ela que é uma das maiores autoridades aqui no Ceará, nesse tratamento das pessoas idosas, da terceira idade. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de ouvi-la sobre esse tema realmente muito interessante, principalmente agora que o país está cada vez mais, as pessoas cada vez vivendo mais, o país está envelhecendo e nós precisamos saber como tratar dessas pessoas. Inclusive de nós também, que estamos ficando velhos, né? É. Doutora Zilma, satisfação em a senhora estar aqui conosco e eu queria que a senhora me dissesse o seguinte, existe mesmo a solidão na velhice? Olha, existem 2 tipos de solidão, né? A solidão, vamos dizer, do isolamento, né? Porque ele é o sobrevivente, morreram todos, né? Os irmãos, os primos, a esposa, né? E ele é o sobrevivente daquela geração. Então, os amigos já morreram e ele é o sobrevivente. Eu me lembro de uma entrevista da Simone de Beauvoir na televisão francesa, antes do ano 2000, né? Muito antes. Eu cheguei em 1982, eu devo ter assistido essa entrevista em 81. Então, perguntaram a Simone quais eram os projetos dela para 2000. Ela estava cheia de projetos. Quando foi no ano, um ano depois que eu já vinha entrevistar a Simone, e o Sartre tinha morrido. Então, foi uma outra Simone que eu assisti. Então, a Simone dizia assim, eu quero morrer. Eu não quero estar viva em 2000. Porque eu não suportaria viver em um país despovoado. Ora, não era um país despovoado. O mundo continuava sendo povoado, mas despovoado das pessoas que ela amava, que já tinham morrido. Ela era sobrevivente. Então tem essa solidão, porque quando você tem amigos, você recorda os tempos bons, né, do passado. Ele conhece a tua história, ele sabe como você é, e você tem uma identidade social. Perfeito. Quando morre todos e você é o sobrevivente,
você perde aquela identidade, perde parte da história. Aliás, doutor, eu estou tendo essa dificuldade, porque eu sempre tive facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas do que eu. Eu vou fazer agora 70 anos, mas muitos amigos meus eram na faixa de 80 até de 90. Então, nesses últimos 3 anos, eu perdi cerca de uns 10 a 12 amigos meus dessa faixa de idade. E eu sinto demais a falta deles. Porque eu tinha essa convivência muito com pessoas mais velhas. Entendeu? Tem pessoas que são assim, gostam dos mais velhos, né? E agora eu estou procurando me adaptar com os amigos mais ou menos da minha idade. Mas que não tem a sua história. Porque quando você enterra um amigo, você enterra parte da sua história. Perfeitamente. Então isso dói, né? Por isso que Simone de Beauvoir diz, eu não suportaria viver em um mundo despovoado. Olha, é uma metáfora linda que ela fala. Então tem essa solidão, que é uma solidão que você não escolheu. Foi uma solidão que a vida fez, né? E tem uma solidão que eu chamo solidão criativa, que você, apesar de ter contato social, ter vida social, continuar estudando e tudo, sair de casa, mas tem momentos que você procura a solidão para criar. Você precisa do silêncio para criar, né? Então, essa solidão, ela é criativa porque você faz coisas boas nesses momentos consigo mesmo. Você procura o silêncio, muitas vezes, para se encontrar com Deus, e isso te fortalece. Porque Jesus diz lá na Bíblia, né, no Evangelho, quando tu quiseres falar com teu Pai, entra no silêncio do teu quarto e fala para Ele. Então, entra no silêncio do teu quarto. Então, você às vezes se isola, procura o silêncio para se encontrar com Deus e fortalecer o teu eu. Porque como você passa por muitas perdas, você fica fragilizado e vai ser a fé em Deus, vai ser a espiritualidade que vai te dar um suporte para atravessar esses lutos e para sobreviver bem. Então, é muito importante a espiritualidade, né, no momento todos os momentos da nossa vida, né, para nos dar essa resiliência, né, esse suporte, como também de criar. Por exemplo, eu digo isso porque todo escritor, né, quantos escritores nós temos idosos, né, eles se retraem para escrever, né? A Françoise Doutor, ela, a psiquiatra, né, a maior psiquiatra infantil da França, né, o marido dela teve uma doença degenerativa e ele teve consciência que ele ia morrer, né? Ia perder a memória e tudo. Então, ele decide escrever a sua experiência como profissional. Ora, ela diz, quando ele estava escrevendo, eu estava só, né? Então, ela resolve escrever um diário daquela fase da vida que ela tem consciência que vai perdê-lo, que tem consciência de sua viuvez e tem consciência do vazio afetivo que vai ficar a sua vida. E ela escreve um livro lindíssimo que se chama Solidão, né? Então, essa solidão criativa é quando você aproveita o silêncio, o seu isolamento para criar algo. Eu tenho uma aluna maravilhosa que se chama Violeta. Então, ela mora sozinha com a empregada, ela tem 88 anos e Violeta usa a sua solidão para fazer enxoval belíssimo para cada neta. Então, agora, mas ela faz com a preciosidade, com maestria, com renda, com bico, nervura, na mão, na máquina. Isso é criatividade. Então, como agora ela já fez um enxoval de todas as netas, ela não esperava viver 88 anos, ela começou a fazer enxoval para os netos, os homens. Violeta, o que tu vai fazer para os homens? Ela disse, eu estou pensando. Eu estou começando a criar coisa para meus netos homens. Olha aí o que é. Isso aí é o que eu chamo solidão criativa. Perfeito. Mas a solidão, a gente tem que procurar, fora essa criativa, que ela é mágica, né? Que ela enriquece a pessoa, né? A solidão está comprovado cientificamente que as pessoas adoecem de solidão. Então, a importância de você manter
contatos afetivos, que muitas vezes você vive uma solidão a dois, estão casados, mas cada qual no seu canto, sem tanto diálogo, sem projetos comuns, sem o amor de antigamente, sem diálogo. Essa é a pior das solidões. Então, essa solidão que falta a intimidade, que falta o aconchego, que falta o toque, que falta diálogo, que falta um projeto comum para os dois, essa solidão mata, essa solidão adoece. E muitas vezes as pessoas adoecem do coração. Olha que coisa interessante. Adoece do coração por falta de amor, por falta de contato afetivo. Embora, então, eu diria aqui para os meus telespectadores, se você está envelhecendo junto do seu companheiro, tenha cuidado para nunca faltar o amor e a intimidade entre vocês dois. Sonhos, para realizar sonhos juntos. Uma pequena viagem juntos, né? Vamos fazer encontros com os amigos em casa, que muitas vezes se faz agora do restaurante para não ter trabalho. Mas é muito diferente de reencontrar os amigos na mesma sopa. Não é tão difícil, mas o importante é o encontro, é a troca, é aquele espaço afetivo, né? Então, muitas vezes a pessoa também fica isolada porque não quer ter trabalho. Então, dá um trabalho, mas é um trabalho gratificante, porque quantas alegrias acontecem naquela mesa de encontro com os amigos, né? Doutora, eu queria agora que a senhora falasse um pouco mais detalhadamente sobre esse projeto lindíssimo que a senhora criou, de Universidade Sem Fronteiras. Como é que ele funciona? E se isso é particular, se a senhora tem alguma ajuda do governo federal, estadual, municipal. Me detalhe um pouco mais sobre o projeto Universidade Sem Fronteiras. Olha, até 1988, eu me aposentei em junho de 1988. Então, até junho de 1988, a Universidade Sem Fronteira pertencia à UES. Ela nasceu na UES, né? Então, quando eu fui entregar o programa ao meu reitor, eu tenho uma eterna gratidão a ele, o Manassés. Manassés, que é uma grande figura. Que é uma grande figura, é um gênio que eu respeito e tiro o chapéu, né? Então, eu fui devolver ao Manassés o programa. Olha, Manassés, está aqui o programa, eu posso até indicar alguém que pode me substituir, que é o professor Poti Fontinelli, né? Tem liderança, é gerontólogo, porque eu formei 5 turmas de gerontólogos, justamente para quando, se eu me fosse, tinha ali os outros para continuar a obra, né? Certo. Foi bem, 5 turmas. Então, o Manassés me perguntou assim, Zilma, me diga uma coisa, quantos alunos você tem? Nesse tempo eu era pioneira, não tinha mais nenhum outro programa em Fortaleza. Eu disse, Manassés, eu tenho 2.000 alunos. Você tem 2.000 alunos? Tenho. Então, minha filha, leve seu filho. Porque nenhum louco, nenhum professor vai ter coragem de assumir um programa como esse, né? Porque eu coordenava e trabalhava, mas não tinha nenhuma gratificação, não. Eu tinha minha dedicação exclusiva, certo, que era porque eu tinha esse programa. Então, leve, o filho é seu, foi você que pariu, foi você que chorou, foi você que o alimentou, então, leve. Aí eu disse, mas, Manassés, você está sendo maravilhoso para mim, está sendo muito magnânimo. Aí ele disse, não, Zilma, eu estou sendo justo, o filho é seu, leve. Então, eu agradeço o Manassés, porque eu estava na minha aposentadoria, eu tinha pensado em fazer um novo programa, mas eu continuar com o nome Universidade Sem Fronteiras, isso para mim foi o maior prêmio para a minha aposentadoria. Certo. E eu quero agradecer aqui em público o Manassés. Então, a partir de 1988, ela se torna uma empresa autossustentável. Por quê? Porque eu não quis, assim, vamos dizer assim, fazer uma ONG, não, eu queria ter minha liberdade para eu criar, entendeu? Funciona onde hoje? Funciona hoje na rua Nunes Valente, desde 1988. Eu consegui uma casa que caberia a meus alunos e o engenheiro Ibernon, da construtora Granito, diz, Zilma, não fique nessa casa. Essa casa está cheia de cupim, desde o caio até as portas. Eu digo, mas Ibernon,
é a casa que comporta meus alunos. Então, vamos fazer uma grande reforma. Eu tinha feito uma poupança para a minha aposentadoria, coloquei meu dia da poupança todinha ali na reforma, mas fiquei feliz. E meus alunos passaram a dizer, aqui é minha casa. Que beleza. Que coisa, porque na UES eu tinha apenas uma sala. E o Lúcio Alcântara teve uma ocasião que a Luísa, irmã dele, disse, Zilma, tem que levar lá para a Fundação Alcântara. Fundação Valdemar de Alcântara. Valdemar de Alcântara, porque não comporta mais uma sala, que eu fazia rodízio dentro de uma sala de aula do Centro de Humanidade. Então, o Lúcio Alcântara abriu as portas da Fundação para mim e vários cursos aconteceram na Fundação. Eu sou muito grata também ao Lúcio, né? Então, a Universidade Sem Fronteira, ela hoje, desde 1988, ela é autossustentável. Ela se mantém graças à pequena mensalidade de cada aluno que paga o curso, né? Ela paga prestações, a gente faz em 5 prestações, né? O semestre. E a gente continua crescendo. Existe uma idade mínima para a pessoa ingressar na Universidade Sem Fronteira? A partir de 20 anos. A partir de 20 anos você pode entrar na Universidade Sem Fronteira, mas sabendo que o método é para a terceira idade, né? Então, tem muitos alunos lá... Mas a grande maioria A grande maioria é maturidade, que eu chamo maturidade, são pessoas de 50 anos, né? Maturidade, terceira idade e quarta idade. Certo. Entendeu? Mas é interessante que tem salas de aula que tem a avó, a mãe e a filha. Que coisa É lindo isso, entendeu? E isso aumenta o diálogo dentro da família. O que eu percebi é que quando o idoso entra na Universidade Sem Fronteira, ele é levado pela família, em geral. A maioria é levado pela família. Ele tem uma resistência, né? Porque nós não fazemos propaganda da Universidade Sem Fronteira, né? Então, depois de 3 meses, esse idoso é completamente diferente. Ele está mais vaidoso, ele pintou os cabelos, ele está maquiado, ele está mais perfumado, ele está com a autoestima melhor, tá entendendo? Então, existe uma transformação dessa pessoa na Universidade Sem Fronteira. Por quê? O cérebro dele se expande, porque ele continua aprendendo, tem contato social e tem a área também do entretenimento e lazer na Universidade Sem Fronteira. Eles vão a cinema, eles vão a teatro, eles fazem viagens locais, fazem viagens nacionais, fazem viagens internacionais. Beleza, hein? Então, tudo isso agrega novos amigos. Você diz que perdeu mais de 10. Então, tem que fazer novos amigos. Isso. Então, na Universidade Sem Fronteira, ele tem a oportunidade de fazer novos amigos, ampliar seus horizontes, está entendendo? E ter, vamos dizer assim, o prazer de viver. Eu gostaria de conhecer lá as instalações. Então. Pois é, vá lá, Roberto. Na Nunes Valente? Na Nunes Valente, fica entre Costa Barros e Pereira Figueira, né? Agora, eu gostaria de dizer para você, é Nunes Valente 919, certo, né? E o telefone de lá, pode ser o telefone? Pode. 32240909. Mas eu gostaria de dizer o lema da Universidade Sem Fronteira. Olha como é bonito. Aprender para servir e transformar. Que beleza. Aprender para servir. Servir para eu ter uma melhor vida, né? Eu me amar mais, eu cuidar mais de mim, né? Eu crescer como pessoa. Mas o que eu aprendo, eu tenho que passar para os que me rodeiam e transformar aquele pequeno mundo ao meu redor. Olha como é lindo. É lindo. E os princípios nunca é tarde para conhecer, aprender, amar e se transformar. Que beleza. E o segundo princípio toda realidade é modificável, mas você precisa ter vontade, determinação e disciplina para mudar. E o terceiro princípio é que ninguém cresce sozinho. Eu preciso do outro para crescer, florescer e dar frutos. Que beleza, que beleza. Doutora Zilma, me diga uma coisa, como viver bem a longevidade? Quais os fatores que ajudam a viver mais? Eu acho que seria interessante falar para os nossos ouvintes o que é longevidade. A longevidade é um presente da ciência para nós, né? Porque a nossa geração,
quando nós éramos jovens, quando nós éramos crianças, as pessoas morriam aos 45 anos, 50 anos, né? E também as famílias tinham muitos filhos, porque sabiam que 3, 4 iam morrer, né? Isso. Então, hoje, as famílias começaram a ter 2 filhos, 3 no máximo. Isso vai ter uma repercussão imensa na pirâmide populacional do Brasil, né? Isso. Mas a longevidade é que, depois da sua aposentadoria, aos 65, 60 anos, a ciência te deu 32 anos de sobrevida. Ora, Roberto, dessa maneira, ao me aposentar, eu vou viver o ciclo mais longo da minha vida. Ora, 30 anos, 32, 35 anos é muito tempo. Eu tenho que me preparar com cuidados com a minha saúde física e mental, cuidados financeiros para ter uma boa poupança, para quando chegar a minha aposentadoria, eu poder vivê-la bem, poder viajar, poder ter um bem-estar, poder pagar certos serviços que vão cuidar da minha saúde, que isso custa caro, pagar um plano de saúde que fica escandalosamente mais caro depois que você completa 70 anos, dá um salto assim financeiro extraordinário. Se você não tiver uma poupança, como você vai sobreviver? Então eu digo isso para minhas filhas, digo isso para os meus sobrinhos, comece a fazer uma poupança privada, independente dessa poupança do INSS. Então, ter cuidado com a sua vida financeira, ter cuidado de cultivar um bom humor. Bom humor é fundamental na velhice. Idoso que só fala de doença, idoso que só faz reclamar, idoso que nada presta, todo mundo foge. O idoso ele tem que ter bom humor, ele tem que ter otimismo para encarar melhor a vida e agregar as pessoas a si. E não afastá-las com seu péssimo humor, né? Otimismo. O otimismo é muito importante, você acreditar que a vida está melhorando e não está piorando. Essa crise que nós estamos passando, eu estou dando um curso agora maravilhoso, que é como viver equilíbrio em um mundo de tantas mudanças. Eu estou preparando as minhas alunas para estas mudanças que vão ocorrer no país, para as mudanças que estão ocorrendo no mundo. Então, quando eu faço isso, é um otimismo que a mudança, lembrando a elas que Deus criou o mundo de um caos. E que toda crise, ela gera desafios. E o homem só cresce diante de desafios. Se você não tem desafios, você murcha e morre. Então, as crises vêm para você acordar, ver o que é essencial e você realizar o que é essencial, o que é prioridade. Então, a crise, ela é como Leonardo Boff diz, é uma oportunidade para o crescimento. Então, isso é muito importante você ter essa visão otimista no mundo de hoje. Uma outra coisa que é muito importante também para a longevidade, né, bem-sucedida, né, é você ter contatos, conservar seus amigos, conservar a qualidade da relação com esses amigos. Porque muitas vezes os filhos não têm condição de lhe dar tanta assistência, porque estão lutando pela sobrevivência, né? Então, quem é que pode fazer companhia a você? Os amigos. Perfeito. Então, é muito importante você conservar os antigos e fazer novos amigos, né? E uma outra coisa também que eu acho que é fundamental é você ter uma espiritualidade. A espiritualidade é muito importante na velhice, porque você passa por perdas físicas, perdas afetivas, perdas do emprego, porque com a aposentadoria, se você não tiver uma espiritualidade, você não se sustenta. Porque na hora da aposentadoria, você tem inúmeras perdas. Você perdeu seu espaço profissional, você perdeu sua identidade profissional, você perdeu papel e você perdeu função. E perdeu muitas vezes os amigos, que muitas vezes o seu trabalho lhe absorvia de uma tal maneira que você só tinha amigos no local do trabalho.
Não teve a preocupação de fazer amigos heterogêneos fora do local do trabalho. Então, a espiritualidade, nesse momento, te sustenta. No momento que você tem que parar, refletir, e de agora em diante. E agora, José? Me lembrei agora do poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? O que é que você vai fazer da sua vida? Como é que você vai preencher esse tempo? Que é um grande tempo. Você está livre. Como você vai usar dessa liberdade? Como é que você vai usar a liberdade de uma maneira para o seu crescimento pessoal? E você tem prazer de conviver com você mesmo. Que quando você não está satisfeito consigo mesmo, você não se suporta. Olha como é delicado esse momento da aposentadoria. Né? Então, você tem que ter, eu gostaria até de repetir, continuar aprendendo, cuidar do corpo físico e mental, cuidar da vida financeira, né? Cuidar do otimismo e do bom humor, cuidar dos seus relacionamentos com os amigos, relacionamento com a família, relacionamento da saúde mental e física, bom relacionamento, né? E uma espiritualidade. Tem um consultório. A senhora divide o seu tempo como? Com a universidade, com o consultório? Isso aí é que é importante, o gerontólogo que faz isso, é o gerontólogo. É a estruturação do seu tempo livre, né? Então, graças a Deus, eu sou uma aposentada e que eu não parei de trabalhar. Mas hoje eu passei já o bastão dos cursos de gerontologia para minha ex-aluna, que se chama Elciana Bezerra, certo. E que eu tenho uma alegria muito grande vendo o crescimento dela. Os meus ex-alunos de gerontologia fazem parte como professora da Universidade Sem Fronteira, mas eu continuo professora. Passei a administração e a parte de entretenimento e lazer para minhas duas filhas, Maria Cecília. Todas duas estão fazendo gerontologia, né? Todas duas. Maria Cecília faz administração, a questão dos cursos, relacionamentos com os professores, reunião de professores, formação dos professores, é Maria Cecília. Maria Isabel, a parte de entretenimento e lazer. E eu fiquei com sala de aula, não me tire da sala de aula. Roberto, tem dias que eu estou com dor de coluna, eu entro na sala de aula e fico boazinha. Beleza. Entendeu? Porque eu tenho prazer. E outra coisa, todo semestre eu mudo de curso para me forçar a estudar coisas novas, aprender coisas novas e passar para meus alunos. Além do seu consultório que a senhora tem. E eu tenho consultório 2 vezes na semana, mas este ano, quando eu completei 73 anos, eu disse para a minha atendente Marli, eu não vou atender mais de manhã. Olha aí a estruturação do tempo. De manhã eu quero cuidar de mim. Aí de manhã eu faço pilates, eu faço massagem, drenagem linfática, acupuntura, que é cuidando do corpo, para o corpo me levar bem, é ou não é? À tarde, segundas e quartas, consultório. E à noite, enquanto o Mourão está no consultório, que o Mourão tem consultório até às 10 horas da noite, né? Eu escrevo o meu livro, eu sou escritora. Aí eu já lancei o meu segundo livro, que se chama A Dança do Tempo, que fala justamente como preencher o tempo, no tempo da aposentadoria, né? Como estruturar seu tempo. E agora eu estou escrevendo o meu segundo romance, que eu não sei ainda o nome, mas o segundo romance, o tema principal é a importância do otimismo, da amizade, da espiritualidade na velhice. Doutora, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu queria só que a senhora acrescentasse aí mais alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado. Bem, eu queria dizer aos telespectadores que estão me ouvindo aqui que visitem a Universidade Sem Fronteira, procurem conhecer, porque nós não temos assim fundos nem dinheiro assim para fazer tanta propaganda, né? Mas visite, conheça, vá até lá. Assista algumas aulas gratuitamente, a gente pode fazer essa cortesia para você sentir o quanto é importante continuar aprendendo, tendo contato pessoal, contato social e tendo uma espiritualidade. Na Universidade Sem Fronteira, nós trabalhamos corpo, mente e alma, que é fundamental esses 3 pilares
para você ter um envelhecimento bem-sucedido e uma longevidade saudável. Então, lembre-se do nosso lema: aprender para servir e transformar. E o nosso princípio: nunca é tarde para aprender, conhecer e amar. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, Fiquei Roberto. muito Eu que feliz. acredito. A senhora nos engrandeceu muito aqui com a sua entrevista, viu? Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas. Reprisa na segunda-feira, às 18 horas. Reprisa na sexta-feira, às 15 horas. Eu vou colocar essa entrevista nossa no YouTube para todo mundo. Obrigada. Vou dar a senhora um exemplar do DVD dessa entrevista para que a senhora exponha lá na Universidade Sem Fronteira. Isso. Viu? E vou fazer uma visita lá, que eu fiquei muito curioso de Você conhecer. pode ser nosso professor, Roberto. Você tem muito conhecimento. Não, quem sou Tem. Tá certo. Tem muito conhecimento e quem sabe você lá... Porque a coisa melhor do mundo de ser professor, Roberto, é esse contato e você ter que estudar para passar novos conhecimentos para os outros. Isso é uma prevenção mental. Muito obrigado, doutora, pela presença. Obrigada, Aos eu que telespectadores, agradeço. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana.